Bom dia, pessoal. Para a aula de hoje, a ideia é apresentar para vocês os três estados da matéria, que são mais usuais. Hoje em dia já existem mais do que esses três, mas a ideia é falar para vocês das fases da matéria, os três estados mais usuais, o sólido, o líquido e o gasoso, falar das mudanças de estado e como que a gente calcula a quantidade de calor que tem que ser cedido para que aconteçam essas mudanças de fase. No nosso planeta, eu vou fazer o exemplo da água, que é mais conhecida, mas depois a gente vai ver que também dá para fazer para outros materiais, outras substâncias. No nosso planeta, a água existe nas três fases: a fase sólida, que é o gelo, na fase líquida, a água convencional, e na fase gasosa, na fase de vapor de água, que também aparece no nosso planeta. Três fases. O estado que define essas fases fica completamente especificado se a gente souber quatro grandezas: a temperatura da substância, normalmente dada em Kelvin, a pressão da substância em atmosferas, o volume que a substância está ocupando em litros e a massa da substância em quilogramas. Então, com essas quatro grandezas, a gente sabe o estado, se ele está na fase sólida, na fase líquida ou na fase gasosa. O que diferencia um estado do outro? O que diferencia um estado do outro é o grau de liberdade que as moléculas têm para se movimentarem dentro da substância. Tá? Por exemplo, no caso do sólido, as moléculas estão aproximadamente presas entre si por forças intermoleculares, as interações são fortes. Então, o máximo que acontece aqui é os átomos ou moléculas ficarem oscilando próximo às suas posições de equilíbrio, assim como acontecia no caso da transferência de calor por condução. No caso do líquido, elas estão sofrendo menos interação, sofrendo menos força, portanto, elas estão mais livres para se movimentar do que no caso do sólido. Então, elas conseguem um grau de liberdade a mais do que no caso do sólido. E no vapor, essas partículas estão quase que completamente livres para se movimentar, não tem nenhuma interação entre elas. No caso do sólido, essa força de interação é tão grande e o grau de liberdade é mínimo, de tal forma que a substância já possui uma forma própria, que é a forma do sólido. No caso do líquido, a força de interação é menor que a do sólido, o grau de liberdade é maior, então as partículas conseguem se movimentar mais, e a substância passa a ocupar uma forma do recipiente que a contém. No caso do vapor, a força de interação é tão pequena que é quase nula, que as partículas estão livres para se movimentar, e ele assume o formato do recipiente que o contém, desde que esse recipiente tenha uma tampa para poder prender o vapor lá dentro. Mudanças de fase. Eu vou fazer o exemplo da água. Então vou começar com a água no estado sólido, a temperatura bem baixa. A ideia é ir cedendo calor para a água, de tal forma que vai aparecendo as fases ao longo do processo. Vamos considerar a água no estado sólido, uma temperatura bem baixa, temperatura negativa, sei lá, menos 20 graus, menos 17 graus, e a gente vai subindo a temperatura e vendo a mudança de estado. Aquecendo a água que estava no estado sólido, a temperatura vai mudando, e se a temperatura vai mudando,
o calor que a gente está cedendo vai ser igual a um calor sensível, que está associado com uma variação de temperatura, mc ΔT, e o calor específico é o calor específico do gelo, que não é igual ao da água no estado líquido. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama de grau Celsius. Vamos cedendo calor. Em 0 graus, se a pressão estiver fixa em uma atmosfera, o gelo continua recebendo calor, mas não altera essa temperatura. Por quê? Porque nessa situação está acontecendo uma mudança de fase. Ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Então toda mudança de estado acontece com uma temperatura fixa. Tá? E se a pressão é uma atmosfera, essa mudança para a água é em 0 graus. A quantidade de calor que é recebida durante essa mudança de estado é o calor de transformação, ml, que a gente já viu em alguns exercícios. Aqui eu coloquei LF, porque a mudança de estado de sólido para líquido é chamada de fusão. Então aqui esse F vai ser o calor latente de fusão. O valor dele é 80 calorias por grama. A água se mantém em 0 graus até que todo o gelo se transforme em água líquida. Continuando a aquecer a água, a temperatura vai aumentando até chegar em 100 graus, que é onde vai acontecer a outra mudança de fase. Enquanto a temperatura está aumentando, com temperatura menor do que 100 graus, está mudando a temperatura, então calor sensível, mc ΔT, calor específico, calor da água líquida, 1 caloria por grama de grau Celsius. Chegou em 100 graus, temperatura não muda, embora continue recebendo calor. Então está acontecendo outra mudança de fase. A água está passando do estado líquido para o estado de vapor. Nesse caso, vai aparecer o calor de transformação de novo, ml, só que agora um LV, porque essa mudança de estado é chamada de vaporização. E o calor latente de vaporização tem o valor 540 calorias por grama. Se a gente continuar aumentando a temperatura, enquanto tiver mudança de fase acontecendo, a temperatura permanece em 100 graus, mas depois disso o vapor começa a mudar a sua temperatura. Então ele vai de 100 até uma temperatura muito grande, pode chegar a 2.000, 3.000, 8.000 graus Celsius. Então aquecendo o vapor da água, temperatura do vapor muda, então de novo calor sensível, mc ΔT, calor específico do vapor, 0,5 calorias por grama de grau Celsius. Quando o T for muito grande, a pressão baixa, a gente chama o vapor de gás, porque ele não se condensa mais, não vai sofrer condensação. O processo inverso também poderia acontecer. Se a gente pegar o vapor e ir resfriando ele, a gente pode fazer voltar o processo até chegar no sólido novamente. Então, resfriando o vapor, a temperatura vai diminuindo, vira água no estado líquido. Nesse caso, do vapor para líquido é chamado de condensação. Resfriando ainda mais, vai passar de líquido para sólido, então vai solidificar, é o nome da mudança de estado, virando gelo. E se a gente continuar abaixo da temperatura, o gelo vai diminuir a temperatura até ficar negativa. Tá? Lembrando que a temperatura de fusão é a mesma da solidificação, então a solidificação acontece a 0 graus, a fusão também acontece a 0 graus para a água. E a temperatura de condensação, que é 100 graus Celsius, é a mesma da temperatura de vaporização, também é 100. Um exemplo,
Encontre a quantidade de calor que é necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água líquida a 90 graus Celsius. Tem 3 dados: calor latente de fusão, 80 calorias por grama; calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama Celsius; calor específico da água, 1 caloria por grama Celsius. Então o processo é o seguinte: o gelo está a uma temperatura negativa, primeiro ele vai mudar a temperatura até chegar em 0 graus. Quando chegou em 0 graus, acontece a mudança de fase, ele passa de sólido para líquido, e depois muda a temperatura da água no estado líquido de 0 graus até 90. Temos então 3 termos para o calor: um que muda a temperatura do gelo, um que muda o estado, outro que muda a temperatura da água líquida. Colocando calor sensível para mudança de temperatura, IML para mudança de estado, e colocando os valores, nós vamos ter 200 gramas vezes 0,5, calor específico do gelo. Temperatura final do gelo é 0, temperatura inicial é menos 20. 200 vezes 80. Para a água no estado líquido, 200 vezes 1. Temperatura final 90, temperatura inicial 0. Primeiro termo dá 2.000 calorias. Segundo termo dá 16.000 calorias. Terceiro termo dá 18.000 calorias. No total, 36.000 calorias. Ou 36 quilocalorias. Esse exemplo serve para a gente fazer um gráfico de aquecimento, ou poderia ser de resfriamento, para essa situação, onde a gente pode mostrar as temperaturas e a quantidade de calor que está sendo recebida pela substância. Nesse caso, então, na mudança de temperatura, foi recebido 2.000 calorias do gelo, mudança de temperatura do gelo, 16.000 calorias na fusão do gelo e 18.000 calorias na mudança de temperatura da água até chegar aos 90 graus. Então aqui os valores. A gente quer fazer um gráfico onde mostra a temperatura e a quantidade de calor que é recebido, que vai ser uma curva de aquecimento ou resfriamento. Tá? Então no nosso gráfico, temperatura fica na vertical, temperatura vai de menos 20 para o gelo até 90 graus para a água líquida. Eu coloquei aqui de 20 em 20, mais ou menos. As distâncias são mais ou menos iguais, não está bem em escala isso. E aqui eu coloquei em quilocalorias, que começa em 2 quilocalorias, ou 2.000 calorias, depois somo 16 quilocalorias, ou 16.000 calorias, depois eu somo 18 quilocalorias, ou 18.000 calorias. Então 2, 4, 6, até o 18, depois eu deixei o espaço em branco aqui até chegar no 36, que é a soma de tudo, de todos eles. Então, enquanto o gelo está mudando de temperatura, vai receber 2 quilocalorias. Ele começou lá em menos 20 e vai até 0, que é a linha horizontal aqui, temperatura 0. Então, a primeira parte, o gelo no estado sólido, menos 20, chegou até 2 quilocalorias, parou. De 2 quilocalorias para cima, até chegar em 18, que é a soma dos dois primeiros termos, 18 quilocalorias, ele está acontecendo a fusão. Então uma linha horizontal, porque a temperatura permaneceu em 0 graus. Aqui as duas fases coexistem, então uma parte é sólido, outra parte é líquido, até que transforma tudo em líquido. Mas enquanto está acontecendo a fusão, tem uma mistura, tem uma parte sólida e uma parte líquida. Continua recebendo calor, vai receber 18 mais 18.000 calorias, vai até 36 e a temperatura vai até 90. Então, daqui para cá, nós temos a curva de líquido. Então, essa é uma curva de aquecimento. Do sólido recebe calor,
ele muda a temperatura, continua recebendo calor, ele muda estado, continua recebendo calor, ele vira líquido, continua recebendo calor, ele muda a temperatura do líquido. A curva de resfriamento começaria ao contrário, começaria a temperatura alta, vem retirando o calor do sistema, temperatura vem baixando, acontece a solidificação e depois acontece a diminuição da temperatura do sólido até chegar na temperatura negativa. Exemplo resolvido. Página 67. Um corpo inicialmente sólido de massa 80 gramas recebe calor e sofre variação de temperatura conforme o gráfico abaixo. Está aqui o gráfico. Uma curva de aquecimento. Pede-se a temperatura de fusão da substância. Letra B, o calor latente de fusão da substância. Letra C, o calor específico do material na fase sólida. E letra D, o calor específico na fase líquida. Primeiro item aqui, achar a temperatura de fusão é fácil, porque a gente sabe que numa curva de aquecimento, a mudança de estado vai acontecer quando a linha ficar horizontal. Então aqui está acontecendo a fusão. E essa fusão está acontecendo a temperatura de 200 graus Celsius. Então, temperatura de fusão 200 graus Celsius. Continuando. Pede o calor latente de fusão. Então, o calor latente é ml, ou melhor, o calor de transformação é ml. Ele recebeu de 100 até 300 calorias, enquanto a fase estava mudando. Então ele recebeu, na realidade, 300 menos 100, 200 calorias. E isso fez mudar a fase de sólido para líquido. A massa da substância é 80, então o calor latente de fusão vai ser 200 dividido por 80, ou 2,5 calorias por grama. Na letra C, pede o calor específico de sólido. Então, o sólido é essa linhazinha em verde. Ele recebeu 100 calorias e a temperatura mudou de 100 para 200. Então, calor 100 menos 0, é esse intervalo aqui de calor que nós temos no gráfico, igual a 80, a massa da substância, vezes a variação de temperatura. A temperatura subiu de 100 para 200, a final é 200 e a inicial é 100. Então, 200 menos 100. O que vai dar que o C, calor específico de sólido, é esse 100 dividido por esse 80 vezes esse 100 que tem aqui. 80 vezes 100 vai dar um calor específico 0,0125 calorias por grama Celsius. Na letra D, pede o calor específico de líquido, que é esse pedaço que nós temos aqui. Então sempre vai ser sólido, mudança de estado, fusão, depois líquido. Depois, se continuasse o gráfico, teria uma linha horizontal, vaporização, depois mais uma linha inclinada para mudança de temperatura do vapor. Então aqui a quantidade de calor que foi recebido é 600 menos 300, 300 calorias aqui, e a temperatura mudou de 200 graus para 300 graus. Então 600 menos 300 igual a 80, calor específico de líquido, 300 menos 200, vai dar 300 calorias dividida por 80 vezes essa diferença que é 100. Ou seja, calor específico do líquido 0,0375 calorias por grama Celsius. Então eu já falei em fusão e vaporização. Os processos inversos recebem os nomes diferentes. E uma coisa que não foi mencionada, um processo onde a mudança de estado, mudança de fase, sai do sólido diretamente para o estado gasoso. Tá? Então vamos fazer o processo de sólido ganhando calor e vendo todas as fases possíveis. Tá? Então o sólido recebendo calor se funde, ou seja, sofre fusão, se transforma em líquido, continua recebendo calor, o líquido se transforma em vapor, uma mudança de fase,
que é a vaporização, e vai se transformar no estado gasoso, que é no estado de vapor. Se eu retirar calor do estado gasoso, do vapor, ele vai se transformar em líquido. Esse fenômeno é chamado de liquefação ou ainda condensação, que é o mais usual. Tá? Então, de vapor para líquido, condensação. De líquido para sólido, solidificação. Tá? Retira o calor do líquido, ele vai se transformar no sólido. E uma passagem de sólido diretamente para o gasoso é a chamada de sublimação, nessa seta indicada aqui para a direita, sólido diretamente para o gasoso. E se for o processo inverso, de gasoso para sólido, a ressublimação. Uma situação do dia a dia que a gente conhece, onde aparece a sublimação, está associado com o dióxido de carbono, que é o gelo seco. A gente pega o gelo seco, está no estado sólido, e a gente coloca exposto à temperatura ambiente, ele começa a sair aquela fumaça, ele sai do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Para a água, a gente conhece então alguns fatores, como por exemplo as temperaturas. A temperatura da fusão e da solidificação é a mesma. Em pressão de uma atmosfera, essa temperatura é 0 graus. Temperatura de vapor, de vaporização, é a mesma temperatura da condensação, que na pressão de uma atmosfera também é 100 graus Celsius. Convém salientar que essas temperaturas só valem para 1 atm. Se a pressão for menor ou maior, esses valores vão mudar. Tá? Com relação aos valores, no caso da fusão, a gente viu que para a água é 80 calorias por grama, o de vaporização 500 calorias por grama. No processo inverso, do vaporização e da solidificação, passando do líquido para sólido, os calor latentes vão trocar o sinal, porque é um calor que é perdido, né? E a gente muda no calor latente, porque a massa a gente não consegue mudar o sinal. Então o calor latente de solidificação é menos o calor latente de fusão. Ou seja, aqui em cima é 80, o calor latente de solidificação é menos 80. O calor latente de vaporização é 540, o calor latente de condensação é menos 540. Para outras substâncias também pode acontecer a mudança de fase. Aqui tem alguns valores da temperatura de fusão e o calor latente de fusão para essas substâncias. No caso da água, a temperatura a gente viu que é 0 graus. Se pensar o álcool, ele se funde em menos 114 graus Celsius. Álcool etílico. O alumínio passa de sólido para líquido quando a temperatura for 658 graus Celsius. O chumbo, 327 graus Celsius. O cloreto de sódio, o sal de cozinha, 800 graus Celsius. O cobre, 1038 graus Celsius. O ferro, 1535. O mercúrio, a temperatura de fusão dele, de sólido para líquido, é menos 39. Então, por isso que a gente vê o mercúrio em temperatura ambiente, já está no estado líquido. Mas se a gente quiser solidificar, a gente vai ter que diminuir a temperatura até menos 39. No caso do nitrogênio líquido, menos 210 graus Celsius é a temperatura onde a gente consegue solidificar o nitrogênio. Tá? No estado de vapor, a temperatura é outra. Tá? No estado líquido, menos 210. O ouro, 1063 graus Celsius é a temperatura de fusão. Para a prata, temperatura de fusão é 960 graus Celsius, para o zinco 419. O calor latente de fusão, o maior que aparece aqui, para o cloreto de sódio, precisa de 124 calorias para cada grama de sal, de cloreto de sódio, sal de cozinha. 124 calorias para cada grama de sal no estado sólido
virar cloreto de sódio no estado líquido. Já para vaporização, tem um número menor de substâncias. A água, a gente viu que a temperatura de vaporização é 100, mas para o ferro a temperatura é 2.800 graus Celsius. Para o álcool, 78 graus Celsius já é suficiente para vaporizar o álcool. Para o hidrogênio, menos 250. O hidrogênio já está no estado de gás, na temperatura ambiente. E se a gente quiser transformar o hidrogênio para hidrogênio líquido, a temperatura vai ser menos 250 para poder condensar ele. Tá? O éter é 34,6, é a própria temperatura ambiente. Mercúrio, 357 graus Celsius para transformar o mercúrio em vapor. Para o chumbo, para transformá-lo em vapor, 1750. Para o nitrogênio, menos 196 graus Celsius. Então, o nitrogênio para virar gás, temperatura menos 196. De líquido para gás. De líquido para vapor, desculpa. Tá bem, pessoal? Diagrama de fases. Então, eu falei que para determinar em qual estado que uma determinada substância está, a gente precisa saber da pressão, temperatura e volume. Um gráfico que é interessante de analisar para saber aonde que está o estado do gás é o chamado gráfico pressão-temperatura. Então, para uma substância parecida com a água, o gráfico da pressão que está no eixo vertical com a temperatura que está no eixo horizontal, temperatura em Kelvin, tá, pessoal? Porque não vai aparecer valor negativo aqui nesse gráfico. Tá? Começa num determinado valor e faz como se fosse um Y aqui. Tá? Tudo que tiver acima dessa curva de H, passando pelo T e chegando até o R, tudo que tiver aqui acima, eu marquei em vermelhinho aqui, tá? Tudo que tiver aqui nessa região aqui por dentro é sólido. Na parte interna do V, aqui do Y, é líquido, tudo é líquido. E na parte aqui abaixo da curva entre H, T e S, tudo é vapor. Né? E o gás aparece um pouquinho mais aqui para baixo, tá? Com temperatura mais alta. Então assim, aqui dá para ver aonde está acontecendo a fusão, a solidificação, né? A fusão, a solidificação, mesma temperatura. Também dá para ver a mudança de líquido para vapor. Por exemplo, se a gente estivesse pensando para a água, essa pressão aqui fosse de 1 atm, a mudança de sólido para líquido, que seria a fusão, aconteceria aqui, né, na passagem, uma linha horizontal, acontecendo nesse ponto aqui. Então, se eu olhasse qual é a temperatura que tinha aqui embaixo, tinha que dar o 0 graus. Como essa escala está em Kelvin, tá? Eu teria um valor de 273 Kelvin. Né? No caso de vapor, então vai subindo aqui a temperatura, a mesma linha horizontal que eu tinha pego antes, chegou ali para 1 atm, teria a passagem de líquido para vapor a uma temperatura maior, então no caso 373 graus Celsius, graus Kelvin, desculpa. Se diminuir a pressão diminuísse aqui para baixo, pode ser que não precisasse passar de sólido para líquido e fosse diretamente de sólido para vapor. Uma linha horizontal aqui é assim. Tá? Sai do sólido e vai direto para o vapor. Se a pressão for maior, a temperatura vai aumentando um pouquinho aqui. Ó. Tá? Então teria valores diferentes de temperatura de fusão e de vaporização ou de ebulição, também é chamado assim, a mudança de estado de líquido para vapor. Então na curva de H até T, ao longo dessa linha preta que eu tenho aqui, nós temos a curva sólido-vapor, e esses dois estados coexistem, ou seja, os dois estão aqui. Está acontecendo a mudança de estado sólido para vapor. De T até R, então desse pedaço
daqui para cima, essa perninha do Y, está acontecendo a passagem de sólido para líquido, então aqui o sólido e o líquido coexistem. Na curva TS, daqui até lá, no ponto que é chamado de ponto crítico, a partir daqui não dá para diferenciar mais se é líquido ou se é vapor, ou é gás. Então tem um ponto crítico para cada substância. Aqui de T até S coexiste o líquido vapor. E no ponto T, percebam que junta os três estados, sólido, líquido e vapor. Então nesse ponto aqui, que é chamado de ponto tríplice, os três estados coexistem. As três fases da matéria estão em equilíbrio. Então acontece sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. Aqui representando colorido, toda a parte acima dessa curva, à esquerda, é sólido. Toda a parte que está aqui no V, desse Y que apareceu aqui, está no estado líquido. Tudo que está abaixo dessa curva aqui vai ser o vapor. E o gás vai aparecer para altas temperaturas aqui e baixas pressões. Então aqui está o eixo da pressão. Mais para baixo, pressão baixa, temperatura alta, vira o estado de gás. Acima do ponto crítico não se consegue distinguir o que é vapor e o que é líquido. E o gás é baixa temperatura e alta pressão, baixa pressão e alta temperatura. Importante observar que o gás está aqui, então não tem uma curva que passe aqui pelo meio que transforme gás, que está no estado gasoso, para líquido. Então o gás já não se transforma mais para líquido, então ele não se condensa. Tá? O gás não se condensa, o vapor pode se condensar. Ponto de fusão e ebulição versus pressão. Ponto de fusão da água, se eu aumentar a pressão, o ponto de fusão da água diminui, chamado de efeito Tyndall. Por exemplo, se a gente pensar um cubo de gelo e eu colocar um arame com uma massa suspendendo esse arame, o arame em cima do gelo, a parte de baixo do arame vai sofrer mais pressão. E se sofre mais pressão, o gelo vai derreter a uma temperatura menor que 0 graus. Então o que acontece? O arame vai pressionando o gelo, embaixo do arame a temperatura de fusão é menor que 0, vai derretendo, e a parte de cima, que é 0, acontece a solidificação novamente. Então o arame consegue atravessar toda a barra, todo o cubo de gelo, e a parte de cima do arame sempre vai solidificando novamente. Então o arame atravessa todo o cubo de gelo e o gelo fica intacto. Ele se solidifica novamente. No caso do ponto de ebulição, para a água, por exemplo, se a gente diminuir a pressão, o ponto de ebulição da água diminui. Então no topo de uma montanha, pressão é menor, a água ferve a temperatura menor que 100 graus. Se a gente aumentar a pressão, a temperatura de ebulição da água, que é a vaporização, tá? Ebulição, vaporização é o mesmo fenômeno, a água ferve a uma temperatura mais alta do que 100 graus, que é o funcionamento da panela de pressão. A gente põe a panela, a água começa a ferver, forma vapor. O vapor vai ter uma temperatura bem mais alta do que 100 graus. Tá? Exercício resolvido, página 69. No diagrama de fase do dióxido de carbono, então um gelo seco, quando a temperatura está baixa, fora de escala estão apresentados o ponto tríplice e o ponto crítico também. Indique em que fase ou fases o CO2 se encontra quando submetido a letra A, 1 atm,
e menos 78,5 graus Celsius. Letra B, 5 atm e menos 56,6 graus Celsius. Letra C, 56 atm e menos 56,6 graus Celsius. Letra D, 73 atm e 31 graus Celsius. Letra E, 1 atm e menos 56,6 graus Celsius. Letra F, temperatura superior a 31 graus. Então, a primeira parte é 1 atm e menos 78,5 graus Celsius. Esse ponto em vermelho aqui. 1 atm no eixo da pressão, 78,5 graus Celsius no eixo da temperatura. Então, como a gente viu no nosso gráfico, aqui está sobre a curva onde coexistem o estado sólido, que era essa parte de cima, e o vapor na parte de baixo. Então está na curva de sublimação, está no estado sólido e vapor ao mesmo tempo. Aqui tá mal, escrevi mal, tá, pessoal? Sólido e vapor. Sólido e vapor. O segundo ponto é 5 atm e 56,6 graus Celsius. Está em cima do ponto tríplice. Então os três estados coexistem, tá? Sólido, líquido e vapor. Na letra C é 56 atm, então aqui está sobre essa linha vertical aqui, e a temperatura de menos 56,6, está em cima do ponto tríplice aqui. Então aqui toda essa região para cima dessa parte da curva está no estado sólido, então aqui está no estado sólido. Tá? É o gelo seco, então é o CO2 no estado sólido, gelo seco. Continuando. O próximo ponto é 73 atm, então naquela linha vertical lá de cima. 73 atm, temperatura de 31 graus. Então aqui está em cima do ponto crítico. Tá? Então o estado é uma mistura de vapor e líquido, a gente não sabe distinguir um do outro. Tá? Próximo ponto é 1 atm e 56,6 graus Celsius. Aqui deveria ser CD, tá? Eu copiei do outro e esqueci de trocar. Tá? 1 atm e 56,6. Então 1 atm e 56,6 seria esse ponto aqui. Vai dar no estado de vapor. Toda a parte abaixo dessa curva aqui é vapor. E o último é uma temperatura maior do que 31 graus, então está para cá, tá? Vai estar na forma gasosa, forma de gás. Tá? Então é alta temperatura, podia ser lá em cima também, vai ser alta temperatura, vai estar no estado de vapor, só que quanto maior a pressão, ele não fica no estado gasoso, tá? de gás, ele fica no estado de vapor. A região mais onde seria gás seria essa parte aqui de baixo, tá bem? Pois bem, tarefas para começar na aula de hoje, tá, pessoal? E terminar na próxima aula, no máximo. Resolver os exercícios de 1 a 5 da página 60. Resolver os exercícios 7, 8, 9 da página 67. E resolver todos os exercícios da página 70, com exceção do 17. Tá? Não são tantos exercícios assim, tá? Mas é um número razoável de exercícios. Eu vou abrir uma tarefa no Siga, com um prazo de 1 semana para vocês entregarem o arquivo com as respostas. Ao invés de vocês colocarem, então, dessa vez no fórum, vocês vão ter uma tarefa com o prazo de 1 semana para vocês anexarem o arquivo lá. Tá bem? Obrigado.